Este é o vídeo de inscrição para o edital de Memorial de Vivências da Unespar. Eu vou ler o roteiro sempre e responder o tópico e assim por diante. Identifique-se dizendo seu nome, área cultural em que atua, há quanto tempo trabalha com cultura e o município onde reside. Meu nome é Gustavo Teixeira de Almeida, eu tenho 32 anos, resido em Londrina, no Paraná, e a área cultural em que eu atuo é a área de música. Há quanto tempo eu trabalho com cultura? Eu trabalho com cultura desde 2006, produzindo festivais e tocando em festivais no interior do Paraná, começando em Jacarezinho. Eu toco desde 96, toco em banda desde 2001 e comecei a produzir festivais e tocar em festivais em 2006. E de lá pra cá continuei fazendo festivais e tocando em festivais, além de gravar também, que eu sou produtor musical. Conte quais são suas origens, como começou o seu envolvimento com a área cultural em que atua e sua trajetória enquanto trabalhador de cultura. Bom, as minhas origens são... eu venho de uma família de músicos, não todos músicos profissionais, mas alguns profissionais. Minha avó e meu avô cantavam em coral e eu tenho tios que têm banda de baile no interior do Paraná, em Jacarezinho. E as minhas origens foram... Em 96 eu comecei a tocar violão e toquei... continuei tocando violão até 2001. Em 2001 comecei a fazer aula de guitarra e comecei a tocar guitarra e já ingressei na primeira banda. Nessa banda a gente gravou um EP aqui em Londrina em 2003. Então ano que vem vai fazer 20 anos já desse primeiro registro fonográfico, né, do trabalho. E fui tocando em bandas de 2001 pra frente, na cidade de Jacarezinho. Lá eu comecei a produzir festivais em 2006. A gente produziu um festival chamado Independente Rock Fest, que foi um festival de bastante relevância para a região na época. E em 2007 a gente começou a produzir um festival chamado Clube do Rock, onde a gente levou mais de 95 atrações durante 5 a 6 anos para lá. Atrações do interior do Paraná, do interior de Santa Catarina e do estado de São Paulo também. E foi aí que eu comecei a ter mais ligação com a parte de desenvolver festivais mesmo. Foi nessa época. E comitantemente a isso, eu continuei meus projetos de música, tocando sempre em festivais e shows produzidos por nós e por outras pessoas. Continuei sempre tocando e em 2013 eu ingressei na faculdade de produção fonográfica em Tatuí, interior de São Paulo, para aí sim começar a me profissionalizar mais ainda com o trabalho na música, agora na parte de produção. Me formei em 2016, ainda em Tatuí, de 2013 a 2016, produzi muita coisa por lá, também toquei muita coisa por lá. Lá eu fazia parte de um projeto chamado Can Jazz, que a gente levou bastante músico de relevância, o exemplo de André Marques Quinteto, que é o pianista do Hermeto Pascoal, Fábio Leal, Fábio Gouveia e Felipe Brizola, diversos outros nomes da música instrumental e do jazz nacional. Voltando, me formando em 2016, eu trabalhei 1 ano em Jacarezinho num estúdio, NB Studio, já na parte de produção, né, como assistente de estúdio. E em 2017 eu me mudo para Londrina, onde eu fico à frente como produtor do estúdio Áudio 13. E de lá para cá eu continuo me dedicando às produções no estúdio Áudio 13, produção, mixagem e masterização, nessa área de produção, além de tocar com 2 bandas. Uma que eu toco desde 2013, chamada De um Filho de um Cego, de rock alternativo, música autoral, e outra chamada Jacaraxé, um projeto de resgate de músicas
do gênero Axé Music, e que eu toco desde 2016, uma banda bem legal, bem plural, onde a gente percorre um trabalho com um público diferente do que eu trabalho no de um Filho de um Cego, né? O que eu acho interessante. Então, de lá pra cá, a gente continua tocando em festivais com De um Filho de um Cego e em outros tipos de festa e festas universitárias e mais populares com o Jacaraxé, o que é bem interessante pra mim, assim. E continuando as produções no Estúdio Áudio 13, onde eu sou produtor. Conte sobre seu aprendizado e formação na área cultural em que atua. Bom, o aprendizado eu acredito que ele venha muito do dia a dia e da rua. Eu acredito muito no ensino da rua, que foi onde eu comecei a entender a formação, apesar de começar a fazer aula de violão e de guitarra lá atrás, onde eu comecei a entender o processo de música e da arte, né, de como agir como artista e de como colaborar como artista, foi na rua. E daí, depois, posteriormente a isso, eu tive a formação mais formal, fazendo faculdade mesmo de produção fonográfica em Tatuí, do ano de 2013 a 2016, né? Além disso, eu já fiz alguns cursos nessa parte de educação mais formal, mas eu acredito muito nessas duas formações, informal e formal, andando juntas. Eu acho que a gente consegue chegar num resultado interessante com isso. Eu dou muito valor para educação informal também, apesar de ter a formação formal. Conte quais são as suas principais referências e inspirações em seu fazer artístico-cultural. Bom, de uma forma mais lúdica, as minhas principais referências são a minha família. Não só de uma forma lúdica, mas de uma forma experimental também. A minha família, em casa, tem um piano, tem alguns instrumentos, então eu cresci com todo mundo cantando em todos os momentos de casa. Meu pai também cantava numa banda de samba, um grupo de samba. A minha mãe era atriz e meu avô e minha avó cantores de coral. Então isso fez... Eles são referências total, eles são as maiores referências para mim, além do meu tio e da minha tia, que tem uma banda de baile e que são profissionais da música há mais de 40 anos. Essas são as referências que eu tenho de dentro de casa mesmo, que eu dou muito valor para elas. Agora, a nível nacional, a nível, né, de artistas mais reconhecidos, o Gilberto Gil é a minha maior referência do Brasil. Para mim, ele, juntamente com a Fernanda Montenegro, agora são mesmo imortais pela academia, mas são os maiores artistas vivos e a gente tem uma sorte tremenda de ser contemporâneo a eles, né? Acredito muito nisso, que é um privilégio viver ao mesmo tempo do que eles na Terra. O Gilberto é uma referência muito grande para mim, além de outras bandas do meu resgate do punk, do hardcore, que é a minha base, como Dead Fish, que é uma banda de hardcore do Espírito Santo, que tem uma história muito boa no hardcore, muito importante, além do que as letras são muito políticas e de muita conscientização de classe. Então eles são uma referência muito grande para mim. Além da vasta biblioteca de sons brasileiros que a gente tem, Naná Vasconcelos, acho que é uma referência muito interessante para as raízes brasileiras que a gente tem. E não que essas referências ecoam diretamente no trabalho artístico que eu faço, né? Elas podem não ser notadas, mas elas são referências para mim e eu acho importante denotá-las. Conte sobre suas obras, produtos, projetos de autoria e ou com sua participação. Bom, nos projetos de minha autoria, eu citaria alguns festivais primeiro e depois os projetos em que eu toco. De festivais, o primeiro foi em 2006, o Independente Rock Fest.
Depois de 2007 a 2012, o Clube do Rock. Em Tatuí a gente fazia uma batalha de rap chamada Batalha da Santa, que tinha um trabalho social bem interessante. Em Londrina eu fui diretor de palco do Resistência Pirata por 2 edições. Produzi muitos eventos pelo estúdio também, Áudio 13 Sessions, e mais eventos aqui em outras casas noturnas da cidade. E mais recentemente com uma produtora que eu faço parte, chamada Easy Produções, a gente produziu um festival chamado Timba, um festival bem legal com a banda Francisco Elombre, e a gente ia fazer a versão 2 do Timba e caiu na pandemia. Depois eu falo mais sobre isso. Projetos tocando, né, como músico. Em 2003, dos projetos autorais, em 2003 eu gravei uma demo com uma banda minha aqui em Londrina, uma banda chamada BHB 32. A gente era bem novo ainda, tinha 13 anos, mas eu vim aqui gravar com os Galbiati, e esse foi o meu primeiro trabalho gravado. Em 2007, com uma outra banda chamada Radiação, nós gravamos um EP aqui em Londrina, 2 singles na verdade, com o João. Em 2007 e em 2008 eu gravei um disco, um EP em Jacarezinho com Moisés Evangelista, com essa mesma banda Radiação. Já depois a gente teve um gap sem gravar, fiquei um tempo sem gravar. Em 2015 eu gravo um trabalho autoral com a minha banda de Um Filho de um Cego já, chamado Outros Verões, onde além de tocar e produzir, eu também fui técnico de gravação, mixagem e masterização. Meu primeiro trabalho como produtor mesmo, em 2015. Em 2018 a gente grava um EP chamado Mente, que ele faz parte de... São 2 EPs, um chamado Mente e outro Andorinha, que forma o disco Mente Andorinha. Em 2018 a gente grava o disco Mente, onde eu fiz a gravação e mixagem, a masterização foi pelo Marcelo Guerreiro. E em 2019 a gente grava o disco, o EP Andorinha, que foi gravado aqui em Londrina, no estúdio Áudio 13, produzido por mim, mixado pelo Júnior Tolstói, no Rio de Janeiro, que é guitarrista do Lenine, um grande produtor que tem Grammy e tal, alguns Grammys, e masterizado pelo Carlinhos Freitas, que é um grande engenheiro de masterização, que eu admiro muito. E é um trabalho que eu tenho muito orgulho de ter feito. Além disso, eu gravei algumas live sessions com o Filho de um Cego, umas 4 pelo menos. E de produtos eu acho que é interessante citar esses, né? Acho que tá legal. Conte suas principais experiências de produção cultural e participação em eventos e projetos culturais. Bom, eu acho que na anterior eu já cheguei a responder essa parte também, né? Então eu vou contar agora a segunda. Conte sobre sua vivência de trabalhador cultural no momento pandêmico e as mudanças causadas pela pandemia em seu fazer artístico-cultural. Bom, essa é uma parte que é fácil de falar para mim. Eu estava no Rio de Janeiro mixando o disco Andorinha, como eu havia falado, com o Júnior Tolstói. E quando eu voltei do Rio de Janeiro, 2 dias depois a gente fechou em lockdown. Então eu estava voltando muito entusiasmado com essa nova fase da vida, trabalhando com gente que eu admirava muito. E, infelizmente isso já parou uma semana depois que eu cheguei, né? Então foi bem complicado, porque a gente estava com o disco sendo mixado para que a gente saísse em turnê, isso como músico, né? Com a minha outra banda Jacaraxé, a gente tinha alguns shows marcados já. Era uma época boa de verão pra gente, a gente toca bastante até julho, né? E com o estúdio, principalmente, onde eu sou produtor, foi o que mais pegou, porque a gente teve que fechar as portas desse estúdio em março de 2020 e a gente só foi começar a abrir ele de novo agora com mais frequência há 2 meses atrás. Então foi um impacto muito grande artístico e muito grande financeiro. As mudanças causadas foram primeiro no âmbito musical. Como músico a gente tocou algumas lives, né? Mas falta muito a energia do povo, e no final a gente sentia que algumas lives mais simples de
de Instagram ficavam até um pouco forçadas. As pessoas já não queriam assistir aquilo mais, assistiam mais para contribuir, né? As lives gravadas já com broadcast já era uma coisa que a gente se entusiasmou mais a fazer e chegamos a fazer 4 dessas, como músico, né? Como isso também causou o fazer artístico, a gente teve que repensar que a gente tinha acabado de soltar um disco, mas já começou a entrar em estúdio para gravar outro, né? Porque sem tocar na noite, a gente se viu obrigado a produzir mais material artístico. E daí logo depois de ter saído um disco aí onde a gente não fez a turnê dele, não viajou com ele, a gente foi obrigado a entrar em estúdio e começar a pensar já um segundo, para que a gente pudesse estar em movimento, né? Não para o nosso público só, mas para a gente também. E então essas foram as principais mudanças causadas pela pandemia. No estúdio, a principal mudança é que eu não consegui atuar mais atendendo ensaios, né? Então eu tive que fazer algumas promoções de gravação para tentar movimentar um pouco esse estúdio. Mas ele ficou fechado mesmo, durante 1 ano e meio pelo menos, e a gente fez algumas gravações lá que permitiram que algumas das contas pudessem ser pagas. Conte seus planos enquanto trabalhador da cultura para quando acabar o período pandêmico. Bom, atualmente eu trabalho de técnico de som e iluminação no SESC de Bela Vista do Paraíso, né? Foi uma alternativa que surgiu em setembro de 2020, eu acabei abraçando, mas eu acabo que não dou a atenção que eu gostaria para o meu estúdio e para a minha banda, que são meus carros-chefes, assim, né? Que são o que eu estudei para fazer e o que eu planejei minha vida para fazer. Então, como trabalhador cultural, eu estava esperando realmente flexibilizar um pouco não só os decretos, mas sentir mais segurança para abrir o estúdio e para ter mais movimento dentro desse estúdio, né? E principalmente para a gente voltar a tocar, né? Para eu poder apresentar esse trabalho para o público, né? Viajar em turnê com esse trabalho do Andorinha, que é uma vontade nossa, que a gente já estava com tudo planejado. Então hoje, que é dia 18, né? Que encerra essa inscrição, a gente toca pela primeira vez com a minha banda de Um Filho de um Cego, depois de 2 anos. Então eu estou bem empolgado com isso, e os principais planos são voltar a produzir e abrir e voltar o nosso espaço a um espaço de conexão de arte, né, que é o Estúdio Áudio 13, eu como produtor e como um fazedor cultural, e como artista e músico, voltar para a noite e apresentar esse trabalho que a gente acabou de gravar para mais gente. E voltar a fazer as trocas culturais, né, intercâmbio cultural, que é uma coisa que a gente adorava fazer, trazer uma banda de fora para tocar aqui e a gente tocar fora também. Então, esses são os principais planos que eu tenho para quando isso acabar. Beleza? Muito obrigado.